Eu começo por agradecer o convite para vir falar de um tema que me é caro, porque escrevi muito sobre este tema quando se introduziram as portagens nas SCUTs em 2010, tentando com que o Governo não fizesse isso, e nomeadamente os deputados da Assembleia da República não votassem por esta criação. E é duplamente caro porque agora vamos falar sobre o impacto na cidade, que era uma coisa que na altura eu já dizia que ia acontecer, mas é melhor depois ver, passado uns anos, o que aconteceu face ao que eu dizia que ia acontecer. Portanto, basicamente, o que estava em questão é que, na altura, o Governo e o Parlamento queriam introduzir um princípio que é o princípio do utilizador-pagador, que na gestão das infraestruturas é um princípio que, sob o ponto de vista teórico, parece interessante, mas destrói valor. Portanto, no fundo, o que nós temos é que as portagens existem numa rede que é para gerir a rede e não para fazer com que o utilizador pague. Isto só para perceberem, olhem para a Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril em Lisboa já foi paga não sei quantas vezes e toda a gente diz já foi paga, não precisa de portagens. Se tirarem a portagem da Ponte 25 de Abril, ela não serve para nada, porque vai estar congestionada todo o tempo. Se estiver congestionada, passa a não ter a função para que foi construída, que é para circular em carros. Portanto, nós temos de ter a noção que a portagem não deve ser para este princípio de dizer assim, tem de se pagar porque se usa, não. Tem de se gerir. E, aliás, nós já estamos a ver nos últimos tempos que o problema do país é que nós, como cidadãos, não entendemos que o país tem de ser gerido. Não é? E depois acontecem as catástrofes porque a gente pensa que por ter as coisas elas se autogerem. Não gerem. E, portanto, uma infraestrutura acontece a mesma coisa. Se a infraestrutura tem de procurar mais, tem de se criar um preço para a sua utilização, porque se não se criar esse preço, a infraestrutura deixa de ter função. Portanto, porque os carros deixam de circular. Portanto, nós temos de ter a noção que o preço é um instrumento-chave para a gestão dos sistemas de transporte e para a gestão das infraestruturas. Nós vimos isso com a taxação do estacionamento. A taxação do estacionamento é permitir que o espaço seja usado da forma mais racional. Portanto, aquilo não é um problema de receita, é um problema de acesso a um determinado espaço. Portanto, o preço existe para regular esse acesso. Todos nós temos a noção também que, por exemplo, uma tarifa de metro que nós pagamos para andar de metro não paga o investimento na infraestrutura, mas aquele é necessário para quê? Para os espaços terem acessibilidade e aquele é um preço de equilíbrio para o sistema ser utilizado. Se o preço fosse muito elevado, as pessoas não o utilizavam e, portanto, a questão da construção do metro não se punha porque não haveria forma de recuperar o custo do investimento. Portanto, tem de se ver o preço numa lógica de política pública. É em que medida é que esse preço serve para regular a utilização dos espaços. Portanto, e há preços que devem estar abaixo do custo de provisão e há preços que devem estar acima. Portanto, o princípio é aquele princípio económico que os economistas entendem bem, que é o equilíbrio. Portanto, o que nós queremos é ter os espaços equilibrados na sua utilização e, portanto, a função da portagem na utilização de uma infraestrutura é para lhe dar equilíbrio. E, portanto, o que nós vamos ver é o que é que se passa depois com o caso das SCUTs. Portanto, o que se passou no nosso país foi que criou-se um sistema de portagens nas ex-SCUT, não é? Que eram as estradas que foram criadas sem custo para o utilizador, que foram as últimas estradas a serem criadas, eram as que tinham menos procura e, portanto, nós fomos, de facto, criar um preço acrescido na utilização dessa infraestrutura
que já estava subutilizada. Portanto, no fundo, nós pagamos as infraestruturas dos nossos impostos, a rentabilidade das infraestruturas vem pela sua utilização, aquelas eram subutilizadas, nós fomos pôr um preço em cima, destruindo valor em termos sociais. Pior, e agora isso é que, portanto, isso é uma consequência da própria SECUT, mas o problema é que uma rede é um sistema de vasos comunicantes e, portanto, nós, ao criarmos na área metropolitana de Porto um sistema de pagamento, fomos criar no sítio errado. Vamos ver, olhando para o contexto, portanto, as portagens foram criadas em outubro de 2010, portanto, se nós olharmos para ali, para 2009, como era a rede viária à volta do Porto, nós tínhamos algumas vias que eram taxadas, que estão a azul, do lado direito, que é a A3 e a A4 e a A1. Temos aqui os tráfegos médios diários e fechamos aqueles tráfegos que estão a vermelho. Portanto, isto era a rede que nós tínhamos e agora nós vamos ver a rede que temos e onde taxamos. Reparem, nós não taxamos em nenhum sítio que o tráfego estava a vermelho. Portanto, ou só acima de Angeiras. Portanto, houve ali na A28 um sítio que nós taxamos que o tráfego estava a vermelho. Portanto, basicamente, se vocês agora compararem as redes, o que é que nós temos? Nós estamos a pagar nos sítios onde há menos tráfego. E, em alguns casos, nós destruímos, os tráfegos foram praticamente cortados a metade, como na A41, na circular externa. Portanto, já havia pouco tráfego, nós fomos pôr um preço, tínhamos sempre 47 mil carros por dia, viemos para 23. Portanto, no fundo, que é aquela zona amarela. Portanto, reparem, as estradas que foram taxadas de novo são as que estão ali a laranja e são nessas estradas que então nós fomos diminuir os tráfegos. O que estava a vermelho ficou. Portanto, no fundo, aliás, de certa forma agravou-se, porque o que nós fizemos foi taxar as zonas que tinham menos tráfego e as pessoas então começaram a procurar os trajetos mais convenientes e vieram, em muitos casos, para as radiais e sobrecarregaram a VCI. Vamos ver aqui um caso interessante. Aliás, este é o caso agora que se passa. Portanto, se nós quisermos ir ali da zona do aeroporto para Baltar, para Águas Santas, nós temos 3 percursos, ou fazemos pela A41 ou pela A4, ou vamos à VCI, e o que é que acontece? O mais barato é vir à VCI. Portanto, e a seguir o mais barato é ficar na A4 e, portanto, a A41 só mesmo para aquelas pessoas que não têm um comportamento racional. Todos nós sabemos que há muitas coisas que nós fazemos que não temos um comportamento racional, mas normalmente na utilização das estradas não é um caso desses. Se nós fizermos isto a uma macroescala para apanhar a crepe, então ainda vemos que isso é pior, porque a taxação nas SECUTs tem um custo de quilómetro cerca do dobro das autoestradas antigas. Portanto, se nós virmos então o percurso pela A4 para ir para a zona de Baltar, custa-nos 4,25. Se viermos pela A41, se viermos pela A4 e apanhamos ali a autoestrada A4, custa-nos 1,70. Se nós viermos à VCI e voltarmos a sair, só pagamos 1,25, que é excelente. Portanto, que é o mais barato. É um bocadinho mais longo que o percurso pela A4, mas pronto. Se nós viermos de sul, é a mesma coisa. Se nós utilizarmos a CREP, pagamos 2,40, mas se viermos pelo centro da cidade, pagamos o centro da cidade pela VCI, não é propriamente centro da cidade, mas pela cidade. Pagamos 1,85. Então, o que é que daqui se conclui? Conclui-se, portanto, independentemente, a seguir vamos falar um bocadinho do que é que isto depois impacta aqui no centro da cidade, mas impacta seguramente na cidade. Quer dizer, criamos um sistema de gestão das autoestradas que fazemos com que os carros venham ao Porto. Portanto, se fosse outra coisa, todos nós ficaríamos contentes, mas ter carros a circular na VCI ou mesmo na A4, relativamente mais próximo, quando o mais racional é ir para a 41, nós estamos a fazer uma coisa que é o inverso que se deve fazer, que é destruir valor em termos sociais. As pessoas estão aí pelos percursos mais longos para pagar menos, mas em termos sociais, nós estamos a fazer com que as pessoas percam mais tempo
gastem mais gasolina, tenham mais comprimento de carro e venham poluir nas zonas onde há poluição e, portanto, a dispersão dos poluentes. Portanto, cria mais impacto em termos da saúde pública, porque há menos dispersão dos poluentes. Portanto, isto em termos de gestão da causa pública, pronto, é um tiro nos pés. Pronto. E, portanto, isto foi algo que eu tentei explicar na altura aos diversos grupos parlamentares, quando isto foi introduzido. Isto não é um problema só do Porto. Pronto, mas o princípio do utilizador-pagador é algo que, em termos teóricos, parece muito interessante e depois as pessoas não conseguem gerir a rede em termos globais. É preciso perceber que nós temos uma rede, não temos troços de estrada e, portanto, o que faltou ver foi a rede no seu cômputo geral e, portanto, isto passou desta forma. Vamos entrar um bocadinho mais em pormenor, só para, pois, se calhar daí não vêem os tráfegos, não é? Pronto, mas isto, só tirar só um número, é assim, não há nenhum troço que seja pago com um tráfego médio diário superior a 60 mil carros, e nós na VCI temos troços com 144, 133, 111, ali na zona de Matosinhos com 89, a passar para Águas Santas 81, quer dizer, no fundo é assim, se vocês virem o que não se paga há muito tráfego, e é o centro do Porto, portanto, no fundo, nós estamos a chutar todo o tráfego para a VCI, portanto, que é a zona de passagem, e criamos um sistema irracional. Portanto, no fundo, tivemos, reparem, por exemplo, a CREP tem tráfegos de ordem dos 9 mil veículos por dia, que é abaixo de 1/10 da VCI, quer dizer, a capacidade ali, mas pronto, isto é o facto, era como se nós pudéssemos ir a um bom restaurante e pagássemos menos do que numa cantina, não é? Portanto, mas é o que acontece e, portanto, a pessoa vem e inverte o seu comportamento porque tem a racionalidade do preço, não é? E, portanto, tem depois um comportamento que, do seu ponto de vista da economia pública, não faz sentido. Vamos ver o slide seguinte. Portanto, aqui se calhar já vêem números. Portanto, isto é a evolução dos tráfegos na 2009, 2012 e 2015, em alguns casos 2010. Na VCI é que nós não conseguimos postos que fossem os mesmos. Mas, de facto, o que se vê é que na A41, por exemplo, os tráfegos diminuíram numa das secções de 44 para 22, agora aumentaram para 25 em 2016, portanto, tinham 49 mil veículos em 2009, passaram a 22 mil, 47 passaram a 22 em 2012, agora aumentaram em 2016 para 25 mil. Portanto, na parte até mais interna da A41, nós tínhamos 34 mil veículos, depois desceu para 17 e agora aumentou para 18. Portanto, o tráfego está nessa ordem de grandeza. Na A28 acima nós tínhamos 71 mil, desceu para 49 e agora aumentou para 57. Aqui este posto do Freixeiro não diz muito, porque houve ali alterações no acesso ao Porto, por isso aquilo diminuiu de 94 para 62, 65, mas isso tem a ver com o tráfego de mercadorias. Pronto, e nos troços que já eram taxados e continuaram taxados, por exemplo, nos troços da A13 e da A4, os tráfegos estão mais ou menos iguais ou até estão superiores, porque estão a vir mais carros e os carros, há mais procura, o carro não vai para a A41, então fica no eixo sempre mais direito. Portanto, e isto, o que é que acontece? Como as redes é um sistema de vasos comunicantes, aliás, como nós vimos há bocado nos diversos percursos, portanto, depois sobra sempre para o mais fraco. Portanto, como nós estamos a sobrecarregar a VCI, reparem, aquilo dá-nos um bocadinho a performance da rede em termos de velocidade, como nós estamos a sobrecarregar as radiais que não se paga, portanto, as pessoas vêm nas radiais direitas, e depois sobrecarregamos a VCI, porque a pessoa não vem no percurso mais direto, mas vem no mais rápido, a pessoa quer aceder rapidamente ao Porto e depois circular aqui, quando devia andar na circular e depois fazer o percurso direito.
Portanto, o que é que isso faz? Faz com que a VCI tenha carros a mais que eram perfeitamente evitáveis e isso, porque poderiam vir num percurso mais direto, e isso tem como consequência que depois aqui na rede capilar, uma pessoa que tivesse com um percurso mais direto e pela VCI, passa a vir pela Constituição ou passa a ir pela circunvalação, porque depois o sistema de vasos comunicantes vai fazer com que as pessoas já não seja a VCI o seu percurso mais direto, mais rápido, mas seja uma outra alternativa. Reparem, aqui não é uma questão de preço, é uma questão mesmo de tempo. Quer dizer, portanto, a VCI tem esse problema. Depois tem outro problema, é que a VCI é muito irregular por causa dos acidentes. Portanto, no fundo, a pessoa tanto... Aliás, isso vê-se no Facebook. Hoje demorei 45 minutos para fazer 3 km ou para fazer 2 km. As pessoas se irritam-se. As pessoas deviam se irritar com elas próprias. Quer dizer, portanto, no fundo, é assim, há uma realidade que é criada desta forma e depois, de facto, quem vai para a VCI tem sempre algo que não só é mau em termos de tempo, mas também não é fiável, pronto, porque um acidente para mesmo... Portanto, parando a VCI para a cidade, não é? Porque a alternativa é, portanto, depois a pessoa vir para a cidade. Portanto, o que é... Qual é a mensagem que eu gostava de deixar aqui? É que nós não estamos a gerir a rede viária. Nós vamos à 41, temos imensa capacidade, não temos carros. Vimos à VCI, temos pouca capacidade e imensos carros. E isto não tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com a economia, tem a ver com o que é que as pessoas que andaram a pôr as portagens entendiam em termos económicos. Não quero interpretar, mas não percebo a racionalidade desta medida. Eu uma vez na televisão, voltamos ao primeiro slide, uma vez na televisão um jornalista, não, ao segundo, uma vez um jornalista, pode ser a anterior, uma vez um jornalista na televisão perguntou-me, mas o professor o que é que faria? E eu assim direto, e ainda penso, é assim, sem nenhuma análise técnica, se nós tivéssemos posto portagem nos sítios onde não pusemos e não tivéssemos posto no sítio onde pusemos, ficava melhor. Portanto, isto assim, como primeira imagem, é assim, nós pusemos onde não havia carros, portanto, se nós fizéssemos o inverso do que foi feito, ficava melhor, porque a distribuição dos carros seria... Pronto, e é o que vem aqui, quer dizer, nós não pusemos em nenhum troço a vermelho. O que é que se deveria ter feito? Devia-se ter posto essencialmente nas radiais, né? Portanto, no fundo, as pessoas pagavam no acesso, andavam o máximo na circular e depois pagavam a mesma coisa, mas pagavam no acesso. Sob o ponto de vista da economia pública, isto era muito bom, porque isto não é um problema de receita. Há muita gente que diz assim, mas tem de saber o utilizador pagador porque é um problema de receita. Não. É assim, se puserem as portagens no sítio onde cria valor, as pessoas aceitam mais facilmente pagar e onde estão os carros podem pagar menos e a receita é igual. Portanto, isto não é um problema de receita, isto é um problema mesmo de estrutura de taxação. Portanto, é mais fácil ter receita onde há carros, não é? Portanto, e é mais fácil pôr uma penalidade menor, digamos, neste pagamento, porque as pessoas entenderiam que isso criava valor. Portanto, temos sempre que pensar no caso da Ponte 25 de Abril. É assim, as pessoas que pagam, se nós tirarmos a portagem, no dia a seguir ou um mês a seguir, vão estar a pedir para a pôr. Portanto, o problema não é o que a gente paga, porque a gente também paga outras coisas. O problema é o valor que a gente sente quando paga qualquer coisa. Não é? E nós temos a noção, qualquer um de nós, que nós nunca escolhemos o produto mais barato. Quer dizer, não há aqui nenhum de vocês que tenha o carro mais barato, que tenha as calças mais baratas, que tenha os sapatos mais baratos. Não. Nós pagamos de acordo com o valor que atribuímos aos produtos. E, portanto, aqui o problema é que se nós estivermos numa estrada que está congestionada, nós pagamos e achamos que estamos a criar valor.
estamos com esse pagamento a criar condições para nós circularmos. Portanto, e isso é que é a criação de valor com a taxação. O que nós hoje não compreendemos, ou eu não compreendo, é que eu, em algumas daquelas estradas que estou a pagar, eu acho que aquilo é um desperdício mesmo. Quer dizer, não anda lá ninguém. E eu, andando lá, estou a criar valor para a economia pública, estou a ter a atividade económica. E ainda me vão taxar, quer dizer, e ainda me fazem andar mais devagar quando estou a passar os pórticos. Ainda, em alguns casos, me fazem parar na praça de portagem. Ainda não sei o que mais. Não sei o que mais. Quer dizer, no fundo, estão-me a criar um custo em algo que não me está a dar rigorosamente nada. Enquanto se criassem o custo no outro lado, criariam. Pronto. Isto, no fundo, depois condiciona toda a cidade, não é? Portanto, no fundo, é todos nós, quando circulamos naquelas ruas ao lado da VCI, sentimos isto, não é? Quer dizer, todos nós sentimos na Constituição ou sentimos na circunvalação que muitos dos carros que nós temos que nos estão a criar problemas, não é? Não eram carros que queriam estar ali, não é? São carros que estão ali porque tiveram a consequência de aquilo passar a ser competitivo com a VCI. E nós próprios, que em muitos casos queríamos usar a VCI, vamos usar as outras estradas porque nos é mais conveniente. Portanto, eu diria, isto, reparem, eu não estou a dizer nada de novo que não tenha dito em 2010. Portanto, isto para mim era claro. Hoje o que nós estamos a ter é a consequência de algo que foi mal pensado de raiz, foi criado para financiamento das estradas, mas podia ser criado de forma bem diferente.